Deus e com vocês. Tudo certo também. Só na correria? Sei, tá, correria demais. Chegando atrasado aqui, vocês não vai me perdoando aí. Não, não, tranquilo. Imagina. Fala, estou à disposição, eu não sei, vocês querem fazer uma entrevista sobre feijão, né? Isso. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem o período que vocês estão, qual curso, faculdade. Sim. Eu me chamo Emily, nós fazemos agronomia e nós estamos no 5º período. Quinto período. Isso. Essa matéria, essa entrevista para qual matéria? Adubos e adubação. Grupos de adubação, certo. O Pedro também faz parte dessa turma? Faço sim. Bom, meu nome é Vitor, eu tenho 21 anos e a gente está no 5º período fazendo adubos e adubações junto no mesmo grupo, né? Certo. O intuito da entrevista é a gente fazer a entrevista sobre o feijão, adubação do feijão, que o professor nos pediu, algo mais, realmente, mais fundo sobre a cultura. Isso, e com termos técnicos também, né? Que a Franciele pediu pra gente. E Júlia, Oi. Então, eu me chamo Júlia, eu tenho 23 anos e também faço parte do 5º período daí da agronomia aqui do IFMT, de Campo Novo do Parecis. bom demais. Então, o meu é Newton Jaime. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás. Já tem um tempinho. Tenho mestrado em produção vegetal e tenho uma consultoria aqui na minha região, chamada Cerrado Consultoria Agronômica. Tenho uma página no Instagram. Convido vocês a seguir lá no Instagram a página da nossa empresa. E tem minha página também pessoal, Newton Gomes Jaime, então se vocês quiserem seguir lá, eu estou à disposição de vocês. Podem começar e vamos lá. Parabéns, viu? Vocês estão escolhendo um excelente curso. Nós Sim, estamos precisando. Então, acho que o mercado está precisando de bons profissionais, de profissionais comprometidos com. Vocês estão me ouvindo bem, né? sim, sim. Acho que o mercado está precisando de profissionais comprometidos com a ciência, com o conhecimento agronômico, né? Porque fazer agronomia hoje, realizado que nós estamos, no mundo onde o apelo comercial ele é muito forte, né? As marcas, as empresas, os produtos, o apelo comercial é muito forte. Então, você fazer agronomia, exercer a profissão dentro da técnica, está cada vez mais complicado. Num primeiro momento, porque as universidades estão soltando profissionais com baixo nível de conhecimento. Conhecimento científico, não estou falando de experiência, não, estou falando de conhecimento científico. Né? Então, os alunos, os formandos, estão saindo com pouco conhecimento científico, leem pouco, estudam pouco, e aí soma com a inexperiência, com a visão de mundo que é muito baixa. Então, e isso tem impactado muito o nome dos profissionais de agronomia, entendeu? Então, vocês estão numa fase de que vocês podem perguntar tudo, vocês podem falar que não sabem, está tudo certo, porque estudante é assim mesmo. Mas vocês estão numa fase também de aproveitar as oportunidades e estudar bastante, ler bastante, nunca deixe de ler. Estou à disposição de vocês. Tá. Deixa eu abrir aqui Mas, as perguntas certinho. A gente separou 15 perguntas, tá? Aí as primeiras que a gente separou é mais sobre o diagnóstico e o planejamento nutricional da cultura. é, Aí, como o senhor
Quais são os critérios que o senhor adota para estar definindo a recomendação inicial de adubação do feijoeiro em áreas com histórico de baixa produtividade? É, acho que a palavra que você falou aí, ela já é autoexplicativa, né? A questão do diagnóstico. O que é o diagnóstico? É você lançar mão de ferramentas, e essas ferramentas, ela te apresentar dados, né? E baseado nesses dados, você vai, então, tomar decisões. Então, o primeiro diagnóstico, que não somente eu uso, mas que a maioria usam, ou deveriam, pelo menos, utilizar, é a análise de solo. Uhum. Né? Então, o primeiro ponto é fazer uma análise de solo que seja representativa da área que você pretende implantar a cultura. Né? Então, a coleta deve ser bem feita. Uma vez, o critério amostral deve ser bem idealizado. Né? Então, assim, começa com o critério amostral. Você estabelecer que naquela gleba você vai coletar quantos pontos e cada ponto você vai coletar se vai ser estratificado ou não, se vai fazer estratificado, qual que é essa estratificação? Se é de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40. Muito embora o sistema radicular do feijoeiro é um sistema radicular relativamente raso, ele não é um sistema radicular profundo, eu preconizo que até 20 centímetros está ótimo, uma análise. Então, assim, vamos fazer de 0 a 10, de 10 a 20, tá ótimo, tá bom. E aí é você fazer um critério amostral, né, que seja bem representativo, e de 0 a 20, levando em consideração a questão topográfica do terreno, tem uma parte mais baixa, uma parte mais alta, levando em consideração a questão da cor do solo, tem um solo que é mais escuro, mais de cultura, o outro é mais vermelho, mais cerrado. Eu tenho uma parte dentro dessa gleba que ela é mais arenosa, eu tenho uma parte dentro desse solo que é mais cascalho. Então, você vai criar um critério amostral, e dentro desse critério, que é técnico, isso está de acordo com o seu critério técnico de profissional. Você que vai definir isso, ok? Então, fazer uma boa amostragem de solo. Segundo, não basta você fazer uma boa amostragem, você tem que mandar para um laboratório que inspire confiança. Sim. Tá? Hoje, esse ponto, ele é muito importante, tá, Júlia? É você mandar essa amostra para um laboratório que tenha selo de certificação, que você conheça a estrutura do laboratório, a estrutura de equipamentos e também de estrutura humana. Você tem que ter pessoas qualificadas e capacitadas para fazer essa análise. Muito bem. Depois disso, você vai ter um papel, né? Você vai ter uma análise de solo na sua mão, com os números, que é o diagnóstico. Sim. Então, com aqueles números, você vai jogar naqueles números o seu conhecimento de fertilidade de solo e de nutrição de plantas e vai estabelecer, claro, baseado nas tabelas de correlação de fertilidade, você vai estabelecer as doses de calcário, de gesso, de adubação de base, de adubação de cobertura, levando em consideração a fenologia da cultura e as exigências da cultura para cada fase fenológica. É isso. Entendi. Aí, dando sequência, na prática, então, a análise foliar associada à análise de solo, como que é feita essa orientação de decisões nutricionais ao longo do ciclo da cultura? Essa questão da análise foliar foi ótimo você falar, porque ela é uma ferramenta de diagnose também, né? Sim. Só que ela é uma ferramenta que você utiliza a partir
da implantação da cultura. Então, a análise do solo seria antes da implantação, para você tomar as decisões calcada em cima da implantação da cultura, né? E, uma vez implantada, quando a planta ela já está em pleno desenvolvimento, já está passando ali pelas suas mudanças de fase fenológica, você usa de algumas ferramentas de diagnose, que não é somente hoje a análise de folha, né? Você tem a análise de pecíolo, você tem a análise de extrato da folha. Então, são métodos de diagnose para você estabelecer o levantamento da situação nutricional da planta, né? E essa metodologia de coleta dessas folhas, ela começa a partir ali do V. Eu não vou falar V, né? A partir ali do terceiro, quarto trifólio do feijão, porque a fenologia do feijão ela é diferente da fenologia da soja, né? Sim. Então, o feijão, quando ela está no primeiro trifólio, ela já está entrando no V3. Uhum. Quando ela está no segundo trifólio, ela já está no V4. Tá? Quando ela está soltando o cotileno, ela está no V1. Então, é diferente da soja, que o V4 é quando ela tem 3 trifólios. Sim. Né? É diferente um pouco ali da fenologia. Mas a partir do quarto, quinto trifólio, você já pode, a cada 15 dias, você já pode começar a coletar ali as folhas para mandar para o laboratório e fazer o diagnose foliar. Tá? Uhum. É isso mesmo? Eu estou respondendo? Uhum. É nesse sentido aí mesmo. E daí a última desse planejamento nutricional é na sua recomendação técnica. Qual que é a frequência ideal para estar reavaliando a fertilidade do solo em áreas cultivadas, com rotação ou sucessão? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Na minha opinião, Na não, na sua minha. recomendação técnica. Daí, qual é a frequência ideal para a reavaliação da fertilidade do solo em áreas cultivadas com feijão em rotação ou sucessão? É, essa reavaliação ela deve ser anual, na Anual. minha opinião. Aham. Todo ano você tem que avaliar, findou a safra, reavalia com as análises de quê? De solo. Do solo. Tá? Por quê? Porque é com essa reavaliação que você vai, digamos assim, fazer as intervenções de forma a fazer as correções que tem necessidade. Olha, eu fiz uma análise de gesso, fiz uma recomendação de calcânia, plantei a cultura e quando eu fiz reanálise desse solo, depois que eu tirei a cultura, eu fui fazer uma reavaliação de todo o nível nutricional daqueles elementos. Então, assim, os meus teores de cálcio, os teores de cálcio do solo, estão nos níveis adequados? Chegaram nos patamares que eu quero? Os teores de enxofre, os teores de boro, os teores de potássio, os teores de fósforo, estão nos patamares que eu preconizei na análise anterior? Uhum. Certo? Certo. Não estão. Quais os elementos que não estão dentro dos parâmetros que eu havia preconizado? É o potássio. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu fiz uma análise de 40 a 60. Eu tenho muito enxofre lá em profundidade, eu tenho muito boro em profundidade, eu tenho potássio em profundidade, que são, para citar, os elementos mais lixiviáveis. Né? Então, eu vou fazer dentro do meu manejo de estratégia, eu vou fazer uma sucessão ou uma rotação com plantas de cobertura que tem um sistema radicular mais profundo, para fazer uma ciclagem desses nutrientes que estão em profundidade. Então, esse manejo a gente faz, sempre que possível a gente faz.
Agora, o feijão, para nós aqui, viu, Júlia, Emily e Vitor? O feijão, ele é uma cultura para nós aqui, basicamente de inverno. Hum, Poucos produtores plantam feijão de verão. Então, ele é uma cultura que ele entraria quase que como uma sucessão, né? Então, você tira, por exemplo, uma soja, coloca um milho e entra com um feijão no inverno. ah, Então, você planta uma soja em setembro, colhe em janeiro, entra com milho grão, ou, desculpa, um milho pamonha, ou um milho verde para a indústria, ou um milho para silagem, em janeiro, meados de janeiro, colhe em abril e entra com feijão já no final do outono, início de inverno. Não, no outono, né? Abril é outono para uhum. nós aqui. Você entra Seria tipo uma, e ele vai até julho, agosto, quando você colhe. seria tipo uma terceira safra, né, Newton? Como é que é? Seria tipo uma terceira safra, Exatamente. utilização do feijão? Sabe? É, É, aqui o pessoal também utiliza bastante o feijão nesse período de inverno mesmo, né? Soja também usam bastante em pivô. Áreas irrigadas aqui usam bastante. basicamente isso. Assim, é, os exemplos que eu tenho de conduzir feijão no verão, ou que seja ali depois de janeiro, entre janeiro e abril, que é o seria de segunda safra, Uhum. eu diria assim, o que impede o produtor, não é que impede, o que desmotiva o produtor a plantar um feijão nesse período? Questão sanitária. Alta incidência de mosca branca, alta incidência de vaquinhas, alta incidência de trips, alta incidência de é, doenças necrotróficas, como antracnose, mancha angular. Então, assim, isso vai inviabilizando a cultura, né? O feijão ele não é uma cultura que gosta muito de muita chuva. Então, quando você tem uma precipitação pluviométrica muito elevada, você começa a comprometer o desempenho da cultura também, né? Aham. A feijão, ela não tem uma eficiência. Minha bateria está acabando aqui, deixa eu ligar aqui. Tá. Plantas de feijão, elas não têm uma eficiência muito grande na fixação biológica, né, na simbiose ali, né? Então, a fixação biológica é muito baixa. Você teria que entrar com adubações nitrogenadas. E num período, num regime onde a pluviometria é muito alta, você perde muito nitrogênio por lixiviação. Isso compromete o desempenho da cultura também. Entendeu? Então, é basicamente no período de inverno mesmo. Então, seria basicamente essa limitação do uso do feijão logo na primeira safra, seria basicamente pela incidência de cigarrinha, de doenças aí Fitossanitária, né? é, Lagartas, trips, né? Mosca branca, então, porque migra da soja, que a soja é uma área de grandes extensões, né? O sim. feijão normalmente é uma área pequena, no meio de um mar de soja. Então, você imagina a pressão de pragas, de insetos pragas e de doenças numa área dessa aí. Eu acho que também, não sei se eu estou errado, ela seria também na questão, tipo assim, como a nossa janela, acho que do Brasil, né? A janela está muito curta, né? O feijão talvez seria uma opção para o plantio, né? Tipo, perdeu a janela do milho. Utiliza-se o feijão também, né, nessa janela, Newton? Perdeu um pouco da janela do milho até. O milho safrinha. Isso. Isso. Pois é o que eu te falo. Quem planta feijão na segunda safra, que seria o milho, a safrinha, né? Que vai de janeiro, quando você colhe a soja que você plantou lá em setembro, outubro. Então você vai colher janeiro, fevereiro. De janeiro, fevereiro até abril, esse período, ele é muito intenso o ataque de insetos pragas também. Né? E sem contar que na minha região, principalmente, talvez no Mato Grosso, você está em qual região ali do Mato Grosso? Campo Novo. Próximo a Sapezal, Ah, Tangará. pois é, talvez aí, eu não sei, talvez o regime pluviométrico seja um pouco diferente, mas para nós aqui, normalmente corta muito cedo.
Então, você plantar, por exemplo, um feijão no mês de fevereiro, mês de março, meados de março, você já está com feijão começando a emitir os botões florais com 30, 35 dias, e a chuva corta. Se não for numa área irrigada, como é que você vai conduzir assim? Então, já limita por aí. Né? Então, aí o cara vai para o pivô. Quando ele vai para o pivô, que já não vai ter a limitação hídrica, mas tem a limitação fitossanitária, que impede mesmo. Dependendo da incidência que dá e da praga, você perde a lavoura. Também tem a questão de... Hoje, feijão, por isso que feijão nessas épocas, quem tem feijão nessa época, às vezes vende até com preço muito maior, né? Sim. Que seja feijão colhido, feijão novo, colhido nesse período. Uhum. Vitor, você dá continuidade agora às perguntas? Pode ser? Posso dar sim. Eu estou respondendo a contento, às vezes eu não sei se estou Isso. sendo claro. Não, está Não, sendo sim. sim. É assim, Newton, a gente fez as perguntas, mas assim, durante a entrevista vai surgindo algumas outras dúvidas, né, para apontar, entendeu? Mas acredito que está sendo muito bom, proveitoso essa entrevista para mim e para as meninas também. Que bom. Newton, eu também queria agora voltar na questão do manejo de macronutrientes, né? Os principais aí utilizados na cultura do feijão. Como que o senhor hoje lida com a disponibilidade de fósforo no solo, em solos com alta capacidade de absorção e fixação? Bom, hoje, existem algumas ferramentas que você pode utilizar visando melhorar a eficiência, né? A primeira delas é utilizar fertilizantes fosfatados protegidos, né? De liberação lenta, né? Que vai liberando esse fósforo à medida que tem umidade. Então, você tem vários produtos no mercado aí com essa finalidade, né? Então, é um produto cujo grânulo do adubo ele é protegido, talvez por uma, uma camada de um sintético, que ele expande à medida que o grânulo ele se embebe de água e ele vai liberando aquele fósforo lentamente. Então, à medida que a planta vai precisando do fósforo, ele vai liberando aquele fósforo. É uma das ferramentas. A outra ferramenta é você utilizar um fósforo ligado à matriz orgânica, talvez um organomineral fosfatado. Por quê? Porque o fósforo ele tem alta capacidade de se ligar nos minerais, né? Nos óxidos de ferro, nos óxidos de alumínio, do solo. Isso é natural para os nossos solos de cerrado. Então, quando você coloca um fertilizante que já está ligado na fração orgânica, você tem... É como se você estivesse blindando esse fósforo e tornando esse fósforo mais disponível para a planta à medida que ela vai necessitando, né? Uma outra... isso eu falei do organomineral, né? Uma outra ferramenta é você fazer palha e você aportar carbono orgânico no solo, né? Então, assim, eu tenho uma área e eu sei que meu solo tem lá, sei lá, 30%, 40% de argila, de alta reatividade para fósforo, né? Então, ele tem um poder tampão muito forte, ele tem capacidade de reter esse fósforo que você coloca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse solo pensando nas culturas, pensando no sistema, e não pensando na cultura. Porque quando eu trabalho o solo, eu trabalho a fertilidade do solo, pensando no sistema, eu vou entrar com ferramentas, com métodos, com metodologias, visando fazer uma fertilização racional. Então, eu vou utilizar rotação de culturas, plantas de cobertura, palha, e vou utilizar fertilizantes orgânicos ou organomineral. Porque tudo que eu coloco no solo que visa aumentar os teores de matéria orgânica, eu estou, na verdade, diminuindo o poder tampão daquele solo.
não é diminuindo na sua mineralogia, mas impedindo que o solo tenha interação com o fertilizante de alta reatividade, como o fósforo é, tornando aquele elemento disponível para a planta. Tipo, Então, liberando no solo para a planta, né? como é que é? Tipo, o solo absorvendo e jogando para a planta, né? Então tem essa. E quando eu coloco um fertilizante fosfatado num solo com um teor de matéria orgânica maior, o que vai acontecer? Aquele fósforo vai ligar na matéria orgânica, que é uma ligação fraca. Ela é uma ligação por força de Van der Waals. Ele não é uma ligação covalente como acontece quando o fósforo se liga nos minerais de argila. Então, essa ligação covalente que vocês aprenderam na química, ela é uma ligação muito difícil de ser quebrada. E a ligação, a força de Van der Waals, que é uma ligação eletrostática, ela é uma ligação fraca. Então, à medida ela se troca com a solução. Então, ela liga na matéria orgânica, ela está ligada na matéria orgânica, ora ela está disponível na solução, ora ela está ligada na matéria orgânica, ora ela está ligada ela está disponível na solução. E ela estando disponível na solução, o sistema radicular consegue puxar isso para dentro da planta. Sim. Então, os métodos, as ferramentas, os critérios de se quebrar essa interação solo do cerrado com fósforo, é isso. É você aportar carbono orgânico, aportar de que jeito? Fazendo plantas de cobertura, fazendo palha, sistema radicular no sistema radicular de várias espécies no sistema do solo, e fazendo a utilização de fertilizantes orgânicos ou organominerais. Certo. Ô, seu Newton, deixa eu te fazer só mais uma pergunta, né? Pode fazer quantas Aham. quiser. É que eu na verdade, eu vou fazer mais umas 2, 3 perguntas já. Seu Newton, hoje o produtor chama o seu Newton para ir lá na área dele, ele vê uma área muito indisponível, né, de fósforo. O que o senhor recomendaria em toneladas inicial ali para corrigir? O senhor já respondeu a pergunta, né? O que o senhor utilizaria em toneladas do fertilizante ali para começar a corrigir aquele fósforo? Tá. Desculpa, eu te interrompi. Não. Pode falar. Na verdade, eu não vou te dar uma resposta exata em toneladas. Eu vou te falar do critério que a gente utiliza. Né? Certo, melhor ainda. Então, é assim, ó. Existe um cálculo que você faz para você calcular, digamos assim, o pedágio que você tem que fazer para elevar 1 miligrama de fósforo no solo. Uhum. Então, normalmente, para você elevar 1 miligrama de fósforo no solo, Sim. você tem que colocar em torno ali de 5 miligramas de... Não, 5 miligramas não. Você tem que colocar 5 quilos de P2O5, certo? Solo. Sim. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tenho até um dado aqui que é muito importante. Aqui, ó. Esse é um critério que a gente utiliza o seguinte, ó. Para você fazer uma fosfatagem, que é uma correção do fósforo do solo, para você aumentar 1 miligrama do fósforo de P2O5 no solo, você tem que colocar 5 quilos de P2O5 para você aumentar 1 miligrama. 1 miligrama. Tá? Então, veja bem, se eu tenho um solo com teor de argila mais alto, né, 25, 30, 40% de argila, ele tem uma capacidade tampão. Uhum. Tá? Então, essa capacidade tampão, eu tenho que cobrir essa capacidade tampão para depois eu entrar com a adubação de
Manutenção. Então, eu tenho de manutenção. Então, eu tenho que fazer uma adubação de correção para cobrir o que nós chamamos de pedágio, para depois eu entrar com a adubação de base, que vai servir de adubação de manutenção. Tá? E esse valor, essa quantidade que você colocou, quanto que você coloca de fósforo? Isso é variável, em função do teor de argila. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Isso o senhor fala, esses valores aí, para Esses aumentar. valores, eu tenho esses dados que eu posso passar para vocês. Pode É ser. assim, ó. Seria interessante, né? Aham, Muito. sim. Então, olha só. Eu vou passar um dado aqui. Como é que eu faço para mandar para a gente discutir aqui? Como é que eu faço para mandar isso aqui para vocês? Posso mandar no WhatsApp? Pode ser. Pode. Manda direto Espera aí um pra pouquinho. Emily, que daí ela já encaminha pra gente. Compartilhar. Não, compartilhar tela não é tela. Espera aí. Vou mandar aqui. Vou mandar do meu jeito, porque eu sou da geração antiga. Não Não tem problema, não. sou muito dado a. Esse é o critério que eu uso, vou passar para vocês, nós vamos discutir aqui para vocês entenderem. Uhum. Ele. Amy, Oi, vou mandar para você. certo. Agora, eu vou fazer um comentário assim, ó. Por que que a maioria das pessoas não utiliza esse critério? Porque esse critério, ele é um critério que onera muito a adubação. Uhum. Então, por exemplo, quando você me pergunta, um produtor me chama, me leva lá numa área de pasto. Ele acabou de montar um pivô lá. Pivô está novinho, primeira safra, mas era uma área de sequeiro. E eu mandei analisar o solo e deu lá 2 miligramas de fósforo. É baixíssimo. Não tem fósforo. Se eu for usar esse critério dessa tabela que eu estou mandando para vocês, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma adubação de correção, que nós chamamos de fosfatagem, Sim. que é o que nós chamamos também de pedágio. Eu tenho que pagar um pedágio do solo para eu entrar com a cultura. E tenho que fazer uma adubação de fosfatada para suprir a planta para produzir, por exemplo, 60 sacos de feijão. Uhum. Então, quando eu somo a quantidade de adubo que eu tenho que colocar para produzir 60 sacos de feijão, mais a quantidade de fósforo que eu tenho que colocar para pagar o pedágio, isso, em custo, fica muito caro. Então, o que os técnicos fazem, o que os produtores fazem? Coloca 120 pontos de fósforo na base, ponto. 400 quilos, por exemplo, de 4,3016. 400 vezes 0,30 dá 120. 120 pontos de fósforo, de P2O5. O que produzia é isso mesmo. Sim. Né? Então, Então, assim, assim, aonde eu poderia produzir 70 sacas de feijão, eu vou produzir 50. Uhum. Mas de 50 paga o custo da lavoura, me sobra um pouquinho ali, tá bom. é Entendeu? investimento. Isso. Isso aqui para a Emily agora. A Emily vai compartilhar com vocês aí. E aí nós vamos fazer um pequeno exercício para vocês entenderem como que é feito esse cálculo. Tá, ok. Então, vamos lá. Recebeu aí, Emily? Recebi, vou encaminhar aqui. Compartilha com seus colegas e eu vou falando aqui e vocês... Recebemos aqui já. Beleza.
Vocês usam aí as análises mais em mesh ou em resina? Em Melish. Melis. Mesh, nós aqui também. Então, vai facilitar. Aham. Então, Vitor, Emily e Júlia, imagina que eu tenho um solo, com 32% de argila. Anota aí, 32% de argila. Tá. E eu mandei analisar, né? Na análise deu lá 32% de argila e 5 miligrama por decímetro cúbico de P2O5. Na verdade, não é P2O5, é P, tá? É P. Qual que é o valor que o senhor falou? 32. 5 miligramas de P, Isso. de fósforo. Então, aí você vai olhar na tabela o seguinte: eu tenho 32% de argila, aí você vai olhar aí, ó, teor de argila, de 31 a 35, certo? Certo. 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 Aí você vai olhar aí no Melish, ó, no Melish. Nível crítico de P, ó, é o nível crítico, é o mínimo que eu preciso para que o meu solo me dê 90% do rendimento potencial daquela cultura. Uhum. Então, veja bem, se eu tenho 32% de argila, eu teria que ter, no mínimo, quanto? 20. 20 miligramas por decímetro cúbico. Na minha análise, eu falei que eu tinha quanto? 32. 5. É, Não. sim. 32 de argila. Não estou falando de Isso, quê? é. 5. Sim. Então, o que eu vou fazer? E quanto eu preciso? Precisa de mais 15. 15. 15. Porque é 20 que pede, que é o nível crítico, menos os 5 que eu tenho. Então, para ele pagar esse pedágio, eu teria que pôr mais 15. Eu teria que chegar a mais 15 miligramas. Vocês estão entendendo? Aham. Sim. Beleza. Então, a Emily falou que é 15, que eu tenho que pagar. Agora eu vou pegar o 15, eu vou seguir nessa linha do 31 ao 35 aí, ó. Eu vou chegar no Mesh lá, 11, não é? Isso. 11. Isso. Então, eu vou pegar 15 vezes Vezes 11. 11. Faz aí 15 165. vezes 11. 165 165. por hectare. 165 quilos por hectare de... Olha lá em cima no fósforo. Quilos de P2O5 por hectare. Uhum. Então, eu tenho que colocar 165 quilos de P2O5 só para pagar o pedágio, para chegar nos 20 miligramas de, Uhum. de nível crítico que eu preciso. Sim. Sim. Certo. Muito bem. Então, anota aí, 165. Feijão, vou passar para vocês aí, Emily, mas uma tabelinha que depois vocês podem utilizar isso para justificar na apresentação de vocês. Vocês podem justificar, tá? Espera aí. Vou tirar uma cópia aqui. Depois, se vocês quiserem, acho que eu tenho essa tabela até, mas eu posso melhorar isso aqui, tá? Paraná, aqui. Isso. Vou tirar aqui. Só um pouquinho. Perfeito. Vou mandar para você aí, Evelyn. Vê se você recebeu aí.
Recebi, vou encaminhar aqui. Então, Vitor, vocês três chegaram à conclusão, você foi lá no cliente, o cara falou assim, ô Emily, Vitor, Júlia, Newton, eu estou com um pivô aqui de 50 hectares, esse pivô, acabei de montar ele, é a primeira safra irrigada, e então quero plantar feijão. Aí vocês três foram lá, estabeleceram um critério de coleta, coletou, mandou para o laboratório, chegou o resultado. O resultado falou que tinha 32% de argila Uhum. e 5 miligramas de fósforo. Baixíssimo. Quanto que eu tenho que adubar para produzir o feijão? Tá? Então, aí você fez o cálculo. Foi lá nos 32%, viu que ele precisava de 20 miligramas de nível crítico. Uhum. Então, eu tenho que Mínimo, pagar né? um pedágio de quanto? De 15. Ou seja, por quê? Porque é 20 menos 5 que eu tenho que pagar 15 para eu entrar. Uhum. Aí, 15 vezes 11 me deu 165 quilos de P2A5. Certo. Só para eu entrar. Agora que eu vou fazer Só na base, né? adubação de base. Ok? Esse 165 quilos é esse. Seu Newton, opa, Eu não tô escutando. não estou conseguindo É. te escutar. Não está me Tá, agora ficou meio ruim a. Tá bem oscilando. deve ser o sinal. Agora voltou. Voltou agora. Deve ser a oscilação do sinal. O que eu disse é o seguinte. Estão me ouvindo? Aham, Sim. agora sim. Vou falar mais calmo. Esses 165 quilos que vocês calcularam aqui, ele nada mais é do que a adubação fosfatada. Ele é uma fosfatagem. O que é uma fosfatagem? Correção do nível crítico. Ele é um pedágio que você vai pagar para poder você chegar naquele nível crítico, que aquele nível de teor de argila exige para você. Uhum. Porque senão, se você fizer uma adubação, você está com 15, né? Sim. Se você fizer uma adubação só com 8, com 7, o que vai acontecer? O que o solo vai fazer com essa adubação? Vai tomar para ele e a cultura vai ficar com fome. Aham. Então, o que você vai fazer? Você vai encher a caixa do solo com fósforo, Uhum. para ligar, para prender o máximo, porque a hora que você entrar com adubação de plantio, aquela adubação vai ficar livre para a cultura. Sim. Essa é a ideia de você fazer uma fosfatagem. Certo. Entenderam aí? Aham. Sim. Entendi. Beleza, agora nós vamos calcular a adubação do feijão. Emily, Vitor e Júlia, vocês querem produzir quantos de feijão nessa área? Bom, o mínimo, pelo menos. Fala aí, Júlia. Emily, quanto que você quer produzir nessa área? Por hectare. No mínimo, quero 60 sacos por hectare. 60 sacos. Você, Vitor? Uns 75. Vou jogar alto. 5. E você, Júlia? Jogar no meio, uns 70. 70. Então, vamos fazer uma média dos três alunos aí. Fazer uma média aqui para a gente ficar no meio termo, né? Então, 60 mais 75, mais... Você sabe, Júlio, que quanto maior a produção, maior a produção, né? Isso. E, às vezes, a adubação, ela fica muito cara e você não vai conseguir atingir aquela produção. Mas tudo bem, eu vou respeitar essa ideia de vocês. Mais 70. Dividir por 3. Então, 68. 68. 68 sacos por hectare, transformado em tonelada, 68 sacas vezes 60 quilos. Então, vai dar
4.080 quilos, Sim. certo? Certo. Agora vamos lá para a tabelinha. Vamos pegar aqui a variedade estilo. Tabelinha de feijão, variedade estilo. A extração para a variedade estilo é 12,7 quilos por tonelada de grãos. Então, nós vamos arredondar para cima, 13 quilos por tonelada. Sim. 13 vezes 4,08. Concorda ou não? Sim. 13 quilos de P2O5 para cada tonelada. Se eu quero produzir 4,08 toneladas por hectare, que são 68 sacos, e vou ter quanto? 4,08 mais não, vezes, né? Vezes 3. Eu vou ter que jogar 53 quilos por hectare de P2O5. Sim. Certo? Certo. Qual que é a recomendação que você vai fazer para o seu cliente? Você vai jogar, meu senhor, 165 mais 53, você vai jogar 208 P2O5. Vamos transformar isso. Vamos fazer um MAP e vamos fazer a adubação com 4,30,16, tá? Tá. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Certo. Sim. Aham. Uhum. O MAP tem quantos por cento de fósforo? Tem. Tem vários tipos de MAP, mas o mais comum. Fósforo, É. O MAP. eu acho que é 0,45, não é? Próximo. Emily, tem quanto? Eu ia chutar 0,45, mas já que ele errou, É 42. 0,42, não é? Agora que eu tô sem a tabela para ver certinho. Não, mas fala, não precisa errar. Fala aí. Júlia, quantos por cento de P2O5 tem no MAP? Eu chutaria 42. Não. Não. O MAP é o seguinte, tem vários tipos de MAP. Você tem um MAP com 52%, 42. você tem um MAP com 40%, você tem um MAP com 39%, você tem um MAP com 37%. Uhum. Tudo é MAP. Sim. sim. Um MAP tem 39 e 37. Quando você acrescenta enxofre, quando você acrescenta boro, quando você acrescenta um ou outro elemento, porque você dilui P2O5 na formulação. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Mas um MAP tradicional mesmo, falar assim, sem medo de errar, quantos por cento de P2O5 tem no MAP? 52. 52. Tá. Certo. Entenderam? Aham. Uhum. Não tem dúvida, então. Não. Ó, eu tenho um produto que tem 52% de fósforo. E eu tenho que jogar 165 quilos de P2O5. Uhum. Quanto de MAP eu tenho que jogar? Vai pegar 165 e dividir por 52. 52. ponto 52. 52% em decimal. Vai. 317. Ponto. 318, na verdade, que dá para 320, vai. 320. Arredondar. Arredondar. É porque é bom arredondado. sobrar. Agrônomos não é engenheiro estrutural, não. Uhum. Porque o engenheiro estrutural tem que pôr 317. É. O agrônomo 320, por quê? Porque você fica 3 quilos por hectare, você não vai dar conta de regular a máquina e tal, entendeu? Tem a margem de erro também para 10 para mais, 10 para menos também, né, Newton, nessa parte entre. Sim. Só que como eu quero recompor fósforo no solo, eu prefiro arredondar em cima. Certo. Então, olha aí, 320 vezes ponto 52. 166. 166.
É o 165 que você queria jogar. Aham, Eu fiz a conta inversa para você checar que é aqui. pra fechar. Então, se eu jogar 320 quilos de mato com 52% de fósforo, eu já paguei o pedágio. Uhum, Uhum. Sim. Ok? Aqui. Sim. ok. Agora, eu quero jogar 53 quilos de P2O5 através da fórmula 4,30,16. Qual que é a conta que eu faço? 53 dividido por ponto 30. Uhum, 180. 180 na base. uhum, No suco de plantio, eu vou pôr na plantadeira e plantar o feijão 180. Então, veja bem, nós calculamos uma adubação para feijão num solo pobre de fósforo, levando em consideração a elevação do nível crítico para 20 miligramas e fazendo uma adubação para produzir 68 sacos por hectare. sim. Estou bem ou não estou bem? Tá Tudo bem. ótimo. Então, eu fiz uma adubação onde eu fiz uma adubação onde eu joguei 218 quilos de fósforo. Só que isso vai ficar para mim muito caro. Uhum, Aí o que o produtor faz? Joga 120, porque ele fica ali no meio termo, meio no termo. 50%. Eu vou atender a necessidade da planta e vou corrigir só 50%. 50% do nível crítico. Por isso, pessoal, que a maioria das pessoas, que se você for fazer uma conta de soja, soja precisa de, quer ver aqui, vou ser mais exato, exportação e extração, né? Em torno de 30 quilos de P2O5 por tonelada, mas você produz 3 mil quilos, 4 mil quilos. Uhum, Então, você vai precisar de pouco fósforo. Eu coloco 120, 150 de fósforo. Porque o cara não paga o pedágio, então ele vai prender, ele vai imobilizar, não é imobilizar, não, ele vai fixar. Esse é o termo correto. Para fósforo, fixação. Né? Hum. Vocês entenderam? Certo. Não. uhum, Não, entendi. Eu A sua consegui. pergunta foi respondida? Foi sim. respondida, assim. Eu respondi de forma didática para vocês entenderem o cálculo. Uhum, Sim. 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 Mas eu quero produzir 50 de soja, de feijão. Então a sua adubação de base vai ser menor. uhum, Nesse solo com 5 miligramas, o pedágio vai ser o mesmo, 165, independente do que você vai produzir. Só Certo. que o ano que vem também, a hora que você fizer a análise de solo, o seu solo que tinha 5 miligramas, ele vai estar lá uns 18, 20, já vai estar corrigido, porque você corrigiu ele antes. Só uhum, vai manutenção daí. Entra para você melhorar a eficiência, que eu esqueci de falar para vocês. Utilizar, que está muito em voga hoje, utilizar os solubilizadores de fósforo. Então, você vai usar uma bactéria que é um bioinsumo, né? Que essa bactéria, no solo, ele vai conseguir disponibilizar aquele fósforo que está preso nos minerais de argila, que está preso na matéria orgânica e vai disponibilizar para Certo. sim. Já pegando o gancho, Newton, sobre a questão de bactérias, bioinsumos, né? A gente sabe que o Rhizobium ele é um grande fixador de nitrogênio, né? Dentro do solo. E quais condições o senhor considera necessária aí para complementar com a adubação nitrogenada em cobertura? Essa pergunta sua é muito interessante. As estirpes de bactérias para soja, você sabe que é diferente para feijão. Sim, E na soja você tem o Bradyrhizobio e no feijão você tem o Rhizobium tropsi, que é outra espécie, é outra cepa, é diferente. Uhum, A soja, ela tem a simbiose da planta com a bactéria, ela é altamente eficiente. Ela é alta, é grande, a simbiose. uhum, Então, quando você coloca a bactéria em contato com a semente e faz aquela inoculação, quando a soja germina, o grão de soja germina a semente,
e ela infecta, ela tem alto poder de infecção. E ela consegue fazer a simbiose, consegue, então, ter uma concentração de nódulos suficiente capazes de fixar nitrogênio. O Rhizobium tropsi, a eficiência de infecção na planta do feijão, ela é baixa. Ela já é baixa. Então, o que acontece? Por isso que na cultura do feijão, por mais que você fixa, por mais que você inocula com a bactéria correta, você tem que fazer adubação de cobertura. Entendeu? Então, assim, a sua pergunta é sobre... Repete a pergunta, só para eu... A pergunta é: quais condições o senhor acha necessário complementar? Deixa eu repetir, na verdade. Quando se utiliza a inoculação com Rhizobium, em quais condições você considera necessário complementar com adubação nitrogenada em cobertura? No caso do feijão, sempre vai ser necessário você complementar a adubação nitrogenada, justamente por isso que eu acabei de explicar. A eficiência do Rhizobium tropis na cultura do feijão é baixa. Ela não é suficiente para suprir toda a necessidade de nitrogênio na cultura do feijão. Você sabe que o feijão ela é da mesma família da soja, ela é uma fabácea, né? Então, ela é uma planta com altos teores de proteína. O feijão é uma planta com alto teor de proteína. Então, ela demanda uma quantidade de nitrogênio muito alta. Como a eficiência, como o suprimento de nitrogênio através da fixação ela é baixa, você tem que complementar. No feijão, sempre você tem que complementar. Sempre. Sempre, sempre. Certo. Certo, então. Agora, qual adubo nitrogenado? Aí tem N. Você tem ureia, você tem sulfato, você tem ureia protegida, você pode fazer uma adubação nitrogenada com organomineral, entendeu? Você tem N produtos nitrogenados que você pode suprir a Maravilha, maravilha. Dessa questão do nitrogênio entendido, e a terceira e última pergunta minha: quais cuidados devem ser tomados dentro do manejo do potássio em solos arenosos? Essa pergunta é clássica, né? Porque o potássio, ele é um fertilizante, o cloreto de potássio, ele é um fertilizante altamente solúvel e muito salino, certo? Ele é solúvel e salino. O potássio, ele é um elemento altamente lixiviável. Lixiviável. Um solo arenoso, ele contém mais macroporos ou menos microporos que um solo argiloso? Ele tem menos, né? Menos o quê? Microporos. Não, ele tem mais macroporos. Então, menos micros, né? Menos microporos e mais. Não. Então, você acha que a água ele vai fluir mais ou menos num solo arenoso? Vai fluir mais. Mais. E aonde a água vai, os elementos lixiviáveis vão. Quais são os elementos lixiviáveis? Enxofre, nitrogênio, boro e potássio. Então, o potássio, ele se perde muito rapidamente. Então, qual que é o critério que a gente utiliza para poder burlar isso aí? Primeiro lugar, parcelamento das adubações potássicas. Então, você vai pegar todo o potássio que você utiliza, que a planta necessita, durante o ciclo, e fazer um parcelamento dele. Certo. Mas importante é que você, até no enchimento do grão, você faça a última cobertura potássica. Seria ali na base, na semeadura, Base e mais foliar. umas... Isso. Não, a base e mais umas 3 coberturas potássicas, ou a lanço, via cloreto, ou via fertilização. Sendo que a última cobertura coincida com o pleno enchimento do grão da cultura.
é onde a cultura demanda altos teores de potássio. Tem, assim, Newton, estágios da planta que nessa base, nessa intercalação de aplicação? Estágio da cultura que mais exige Por exemplo, tem um intervalo. A gente aplicou na base, na semeadura, e por qual exemplo, o intervalo utilizado, né? Por exemplo, até V3 até V4. 15 dias, acho que você pode fazer uma cobertura dessa. Mas eu não posso falar em dias, porque, assim, às vezes, se você pega um feijão de 90 dias, é uma coisa. Se você pega um feijão de 75 dias, é outra coisa. Então, a gente não fala em dias, a gente fala em fase fenológica. Então, você vai fazer, por exemplo, base, ali no V3, ali. No V3 que eu falo, vamos entender V3 como sendo o terceiro trifólio, tá? Uhum. Que a gente chama de V3, mas não é, não. O feijão, o trifólio, Né? pode mandar para você, Emily, você repassa para eles um material da Embrapa que mostra as fases fenológicas do feijão todinho. Combinado. Muito bacana. Então, assim, quando você faz, logo depois ali do herbicida, de pós-emergente, você já faz a segunda, ali na pré-florada você faz o terceiro, e aí lá no enchimento do grão você faz o quarto. Aí vocês vão olhar lá no material, vou mandar até aqui agora, e que vocês já podem já casar com isso aí, do que eu estou falando, com a fase fenológica lá do material. Perfeito. Maravilha. Tá? Aqui, o feijoeiro, conhecendo a fenologia do feijoeiro. Enviar uma cópia. Tem mais alguma pergunta? Ele tem. Pois não. Eu vou fazer umas perguntas sobre os micronutrientes. Certo. Bom, quais os micronutrientes o senhor, né, identifica como mais limitantes para a cultura do feijão na sua região? E como que são detectadas essas deficiências precoces? Todos os micronutrientes são essenciais, é claro, né? Eu quero deixar isso claro. Então, quando você fala de manganês, ele é extremamente importante. Você fala do níquel, extremamente importante. Talvez a utilização dele em quantidade seja muito menor, mas ele é muito importante. E cultura não fecharia o ciclo dela reprodutivo, o ciclo vegetativo e reprodutivo, na ausência desses micronutrientes. Mas, assim, nos solos de cerrado, eu citaria 3 micronutrientes que mais apresentam sintomas de deficiência, que são o manganês, o zinco e o boro. Desses 3 que eu citei, o primeiro lugar de deficiência é o boro. É o que apresenta o sintoma mais facilmente identificado no visual e nas análises. Tá? Então, às vezes, você tem uma deficiência que você está vendo, que é o caso do boro, enrugamento, encurvamento das folhas para baixo, né? Os bordos ficam, o limo foliar fica coriáceo, o bordo voltado para baixo. Então, é um sintoma típico de deficiência de boro. O crescimento do ponteiro da planta ali, as gemas terminais ali, apicais, ela necrosa, né? E você tem também, quando você tem um sintoma de boro, de deficiência de boro, mais na fase fenológica mais adiantada, principalmente no enchimento do grão, você vai ver falhas na formação do grão ao longo da vagem. Então, o boro, ele é o elemento mais facilmente detectável. O segundo é o manganês, principalmente na fase vegetativa, onde você vê a planta com uma... Aliás, tem que tomar um cuidado muito grande para você não confundir deficiência de manganês com deficiência de nitrogênio, com deficiência de enxofre. Tá? Então, todos os sintomas de deficiência desses elementos,
são um leve amarelecimento da planta, né? Baixo crescimento. Então, quando você consegue visualizar isso, é mais fácil. Se você não está vendo, a ferramenta que você tem que utilizar para detectar isso é a análise de folha ou a análise de pecíolo. Então, eu acho que eu respondi. Manganês, zinco e boro são os micronutrientes mais essenciais, não que os outros não sejam, tá? Uhum. Mas são os mais em feijão. E dos três, o boro é o mais visível, o mais facilmente detectado. E as ferramentas que você utiliza para detectar isso. Primeiro é o diagnóstico, a diagnose visual, e o segundo são as análises laboratoriais. Certo. Aí eu vou ter só mais uma pergunta sobre os micronutrientes e depois nós vamos abranger mais umas 3 perguntas. Aí, sobre os micronutrientes, eu queria saber quais são as consequências fisiológicas mais comuns que você observa nas plantas do feijão, quando há deficiência tanto de boro, de zinco na fase reprodutiva, e como corrigir essas características, essas carências também. Tá. O do boro já foi citado. O impacto fisiológico, cada elemento tem o seu impacto, né? Então, por exemplo, o boro está muito ligado no crescimento radicular da cultura do feijão. Então, assim, quando a deficiência ela é muito precoce, principalmente se você pega um solo, isso aí foi muito bom você perguntar, porque é o seguinte, lá naquela condição hipotética, ô Vitor, que você colocou para mim, um produtor me procura, procura vocês para implantar uma cultura de feijão numa área nova, num solo de cerrado, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vai estar faltando boro, vai estar faltando zinco, vai estar faltando manganês. Uhum. Então, obviamente, você tem que estabelecer um cronograma de fertilidade. Você já tem que colocar uma fonte de boro, uma fonte de zinco, uma fonte de manganês, uma fonte de micro, fontes de micro. Não FTE. Você conhece FTE? Já ouviu falar de FTE? Fritas de altas temperaturas, ou elementos fritados em altas temperaturas. Uhum. O que eles fazem? Ele pega todos os microelementos, funde ele em alta temperatura num produto só. Uhum. Esses produtos têm baixa solubilidade. Então, já está comprovado que a eficiência desses são baixas. Então, quando você pega em adubo lá, 4, 30, 10, com 30 quilos de FTE. Não. Coloca um octaborato como fonte de boro, um sulfato de zinco como fonte de zinco, tá? Um sulfato de manganês como fonte de manganês, que são produtos altamente solúveis. Então, voltando, no projeto seu, no processo de elaboração de uma adubação da cultura, você já tem que pensar nos micronutrientes. Uhum. O impacto da falta desses micronutrientes na cultura depende muito da fase. Então, assim, deficiência de boro na fase inicial do feijão, você vai ter baixo crescimento porque o ponteiro não cresce, o sistema radicular vai ficar limitado, porque cálcio e boro são os elementos e níquel são os elementos que mais estão ligados no crescimento radicular, então você não vai ter crescimento radicular, você não vai ter absorção de nutrientes, a planta não cresce. E compromete toda a fisiologia para frente. Pouca fotossíntese, baixa produção de hormônio, baixa produção de fotoassimilados, e por aí esse é o problema. Uhum. Né? Manganês, zinco, cada um tem o zinco, ele é um micronutriente essencialmente ligado como cofator e catalisador de reações. Então, se você não tem o zinco dentro da planta, muitas reações bioquímicas não vão acontecer porque o zinco entra como catalisador. E se determinadas reações bioquímicas não acontecem, toda a fisiologia da planta fica comprometida.
Manganês está muito ligado também na questão de fotossíntese, né? No crescimento de novas estruturas reprodutivas da planta, o manganês. Então, quanto mais precoce você detecta essa deficiência, você já, através das análises, você já entra com as aplicações de produtos visando o suprimento desses elementos que estão em falta, seja foliar ou seja via solo. Certo. Nilton, você acredita em foliar? Você nunca pode tentar substituir uma adubação de base com adubação foliar. Uhum. Então, assim, eu não pus nada de boro na base. Eu vou suprir via folha? Não, porque o boro ele é até imóvel no floema. Ele não desce no floema. O boro só vai translocar naquele nível, naquela fase fenológica que você aplicou. Na outra fase fenológica, ele já vai crescer em deficiência. Porque ele não desloca, ele não tem uma redistribuição. Vocês entenderam? Sim. Sim. Uhum. Então, por isso que, assim, se você não põe boro na base, você tem que ficar fazendo aplicações de boro em cada fase fenológica. Até achar o ciclo, porque senão você vai ter problema. Sim. Ô, Newton, Entendeu? seguindo a mesma linha de raciocínio, tem alguma fase fenológica que pede mais esses micronutrientes? Boro, o manganês, o zinco mais no início, né? Sim. O boro também. Assim, é complexo a gente falar, porque tudo é importante, está tudo no contexto. Mas, assim, por exemplo, o boro, quando falta naquele processo de germinação, Uhum. você vai ter problema de sistema radicular, Sim. assim como o cálcio também, Uhum. né? Então, na fase de formação, na antese, na formação do botão floral, porque o feijão, ele é uma planta autógama, né? Ele não é igual ao milho, que é uma planta de cruzar, de polinização cruzada. Então, quando a flor abre, o feijão já está polinizado. Então, o tubo polínico já foi criado, já cresceu, já atingiu lá o óvulo dentro do ovário e o grão de pólen já polinizou. Quando falta, na tese, nessa fase de botão floral, antes da flor ficar totalmente aberta, se faltar boro, vai faltar o quê? Vai faltar tubo polínico, vai ter falha na polinização. Você vai ter falha de grãos na vagem. Sim. Certo. Está entendendo a importância? Aham. Sim. Sim, Né? sim. O zinco em todos os processos metabólicos. A planta está crescendo, ela está fazendo reações metabólicas, está crescendo. Então, se faltar esses elementos em alguma fase, vai ter problema. Sim, Né? sim. Newton, acredito que a nossa entrevista ela ficou muito boa, deu muito conhecimento para a gente também, e que nem você falou, cientificamente é muito importante. E perguntando, fazendo a última pergunta também, Pode falar. importante, sobre saturação de bases, né? Em uma área de cultivo de feijão, qual o mínimo de saturação por base que o senhor considera ter ali no desenvolvimento inicial da cultura? Eu recomendaria 60. Mas o feijão, ele é uma cultura calcífera. O que é uma cultura calcífera? Ele é altamente... Quais são as culturas calcíferas que vocês conhecem? Feijão. Não? Uhum. Vocês já estudaram horticultura? Não. Ainda não. Mas não estudaram. Sim. Sim. Dentro da horticultura, vocês têm as crucíferas, que são brócolis, repolho, couve. É uma planta calcífera, altamente exigente em cálcio. Algodão, altamente exigente em cálcio.
coco da Bahia, altamente exigente em cálcio. Enfim, essas plantas calcíferas, por ser exigente em cálcio, elas têm a necessidade de você trabalhar uma saturação de base maior. Quais são os elementos que interferem na saturação de base? Fala para mim. Quais os elementos que estão inseridos na composição da saturação de base? É Primeiro, cálcio, cálcio, magnésio, magnésio, E potássio. potássio e o que mais? e Hidrogênio sódio. mais alumínio. É, Isso. também. Porque quando você tem hidrogênio mais alumínio, porque as bases é potássio, cálcio e magnésio. Se você tem muito hidrogênio mais alumínio e pouco cálcio, magnésio e potássio, a saturação caiu, concorda? Sim. E para você elevar a saturação, você tem duas formas. Você tem que prestar atenção. Ou você coloca calcário para elevar cálcio e magnésio e coloca o que mais? Potássio. Uhum. Uhum. Por isso que a saturação por base ele não é um critério muito bacana para você ver se o solo está bom. Porque, às vezes, você tem uma saturação de bases, viu, Vitor? Às vezes, você tem uma saturação de bases alta, mas quando você olha na análise, o potássio está lá. Não, o potássio está lá em cima e o cálcio e o magnésio está. Sim. O que é que está elevando a saturação? O potássio. Uhum. Mas o seu solo está desequilibrado. Então, o que você tem que fazer para equilibrar a saturação? Calagem e potassagem. Uhum. A gessagem não entra nessa. Bom, A gessagem não entra nesse manejo. ele não entra no cálculo de calagem, mas o cálcio, como ele tem 20% de cálcio e 15% de enxofre, ele fornece cálcio no solo que vai aumentar o cálcio então, na saturação. Sim. Sim, sim. Né? O que é a saturação? Soma de base dividido pela CTC. Uhum. Se aumenta muito o cálcio, se aumenta muito a soma de base, a CTC ela fica menor do que a soma de base, você vai ter uma saturação alta. Né? Certo. Se a sua soma de base diminui, o denominador fica maior que o numerador, a saturação tem. Então, é quase que matemática isso aí. Uhum. Sim. Quando eu deixei a sua pergunta, eu estabeleceria um mínimo de 60% e trabalharia, se fosse para eu fazer um cálculo, elevando a saturação para 80%, por ser uma planta calcífera. Certo. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque, vamos até colocar no slide, porque por ela ser calcífera, ela requer mais, né? Exato. Cálcio. Isso. Vocês, pessoal, comprar esse livro aqui, ó, do Fancelli. Eles são 2 livros. Um chama Feijão, Uhum. Feijão, Tecnologia da Produção, do Fancelli. Se vocês quiserem printar a tela aí. Aham. Já tô printando aqui. Eu Já mandei. printou? Aham, já. O que fala mais da fisiologia mesmo, da tecnologia de produção, espaçamento, blá, blá, blá. Certo? Uhum. Fala alguma coisa de nutrição e adubação muito por cima. Agora, esse aqui, ele é específico de tópicos de nutrição e adubação. Uhum. Isso aqui é só nutrição e adubação. E ele fala muito da questão da calagem, gessagem, macro, micro, as fases fenológicas, a fase fenológica. Tem muitos dados aqui que já estão cansados, porque esse aqui foi lançado em 2010, Sim. estava em 2011. Uhum. Então,
no mínimo 15 anos aí, 14, 15 anos já tem de lançamento. Então, muita coisa vai mudando, né? Certo. Sim. Mas a essência permanece. A essência permanece. Bom, seu Newton, eu gostaria de agradecer primeiramente a disponibilidade do seu tempo, né? Acho que a gente até fez mais do que a gente tinha planejado no roteiro aqui. Aham. Foi de muito aproveito essa divisão de conhecimento, né? E as dicas que o senhor deu no começo também da nossa reunião sobre o mercado estar sedento por profissionais bons, né? Me deixou muito marcado isso na minha cabeça. E espero que o senhor tenha longevidade na sua carreira profissional e vida pessoal. E agradecer muito a sua presença na sexta-feira aí, agora às 6 horas da tarde, né? Quase. Mas eu quero dizer a vocês, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu fiz isso com muito carinho, com muito gosto, porque eu já fui como vocês, passei pela graduação como vocês, tive minhas dificuldades, e eu acho que assim, e tive pessoas, professores, que me inspiraram. Né? Eu tive um professor de horticultura, professor Peter Sonnenberg, um alemão que radicou no Brasil, que eu me espelhava muito nele, na forma com que ele tratava os alunos, a maneira com que ele entendia os alunos, com muita boa vontade, com aquela preocupação de ensinar mesmo. Então, isso eu trouxe para mim. Tive um professor de fertilidade do solo, o professor Xavier de Almeida, mais conhecido como Chan, que já é aposentado, o professor Petra já falecido, o professor Xavier vivo, mas já está bem velhinho, que é um cara que me inspirou também. Tive outros, mas só para citar os dois. Então, quando eu vejo um grupo de alunos, meu filho faz agronomia na Federal, está no segundo ano, está no terceiro período, ou seja, segundo ano, né? Vai para o quarto período agora, a partir de julho. Vocês estão no Quinto. No quinto, sexto. estão nos semestres Uhum. dele. Vocês estão indo para o sexto e está indo para o terceiro, o quarto. Então, assim, eu já orientei N alunos da Universidade Estadual de Goiás, alunos que passaram aqui fazendo estágios comigo, e eu sempre penso assim, ó, hoje vocês são estudantes, precisam de mim. Amanhã, quando eu falo amanhã, é daqui 3, 4 anos. Isso. 2, 3 anos. Amanhã, vocês serão profissionais e serão meus colegas, e eu vou precisar de vocês. Uhum. Então, vocês vão estar na Embrapa, vão estar nas estações de pesquisa, vão estar nas empresas, e isso aqui vai ficar marcado na vida de vocês. O dia que vocês me verem em algum lugar, vocês vão ter só lembranças boas, só referências boas. Isso eu procuro colocar no coração de cada aluno que passa por mim, cada estudante. Por quê? Porque a gente tem que plantar semente boa, né? Sim. Sim. Tem que plantar semente boa. E as sementes boas frutificam. Você tem uma ideia? Entrou um aluno aqui, um estagiário comigo, Afonso. Eu recebi esse aluno aqui, ele ficou comigo 4 meses Uhum. e depois foi embora. Agora, na Tecnoshow, eu encontrei esse rapaz, ele trabalha na Embrapa. Olha aí. Pesquisador da Embrapa, se você ver a festa que ele fez quando me viu, a gente deu para ele um tratamento que ele merecia na época, né? E segurança também, né? Tipo, o senhor transpareceu deu muita segurança para a gente fazer as perguntas, da gente errar também, né? Porque, querendo ou não, você errando hoje no meio que a gente está, causa danos, né? Desconforto, né? Um desconforto. Desconforto e, querendo ou não, a segurança que a gente tem que ter segurança na hora de
falar com propriedade, da gente conversar com alguém, a gente tem que ter isso. O senhor deu isso para a gente agradece muito. E realmente, Às vezes algum, só abrindo um parênteses que você está falando, às vezes algum número que eu dei aqui, às vezes se você for confrontar na literatura, às vezes pode não bater exatamente, mas são números que eu venho trabalhando no campo e vocês podem verificar o resultado desse trabalho nas redes sociais, você vai ver que tem uns trabalhos muito bacanas lá. Então, são números que tem dado certo. Então, sim. Uhum. Sim, sim. Mas enfim, seu Newton, espero um dia encontrar você. Espero um dia reencontrar você. Reencontrar não, encontrar, né? É. me liga aí, tá bom? Eu te ligo aí, É. pode falar. Espero um dia aí encontrar você, te conhecer pessoalmente, que o mundo da gente é pequeno demais, né? É. E obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pelo conhecimento que o senhor transpassou. Nada, para mim foi um Vamos prazer. aí. Por nada. Para mim foi um prazer conhecer vocês. Eu queria dizer só mais uma coisa. Vocês estão no estado mais pujante do Brasil. Vocês estão no Mato Grosso. Eu não sei de onde vocês são. Se vocês são de outros estados que foi para o Mato Grosso para estudar, ou se vocês são mato-grossenses de nascença, né, de origem. Mas eu quero dizer o seguinte: o Mato Grosso é o estado mais pujante do Brasil. O potencial que o Mato Grosso tem para abraçar todos vocês como profissionais é muito grande. Então, eu diria para vocês o seguinte: aproveite essa oportunidade, estudem bastante. Se tiverem condição de sair da graduação e fazer um mestrado, um doutorado, façam. Por quê? Porque nós estamos entrando numa era. Eu sou da era do livro, né? Uhum. Então, quem tinha uma biblioteca. Eu sou da época que quem tinha uma biblioteca completa estava feio. Hoje, biblioteca é coisa de velha, é coisa do passado. Então, hoje vocês têm inteligência artificial, vocês têm a internet, vocês têm tudo que acontece no mundo. Se um pesquisador japonês publica lá hoje, já está na internet, já está na rede, vocês já têm acesso. Então, vocês têm que aproveitar isso e fazer. Eu falo isso para o meu filho, tá? Eu estou falando para vocês como se eu estivesse falando para o meu filho. Então, vocês têm que aproveitar essa fase, estudar bastante, não percam tempo. Faça um mestrado, faça um doutorado. Precisa ser necessariamente um pesquisador, mas se qualifiquem, porque o mercado vai necessitar cada vez mais de profissionais com título e gabaritado. Isso que você falou, Vitor, com segurança. Ah, não sei, é mais ou menos, isso não encaixa mais. Uhum. E esse negócio assim, o que é isso? Aí você vai lá no chat GPT. Isso também faz parte da segurança, você responder com conhecimento. Não que você não vá usar o chat GPT, só para dar um exemplo, para estudar. Você vai estudar, você vai se reciclar, você vai se inteirar de todas as tecnologias e vocês serão ótimos profissionais, eu tenho certeza. A carinha de vocês consta, vocês serão ótimos. Obrigado, senhor Newton. Obrigado, foi um prazer conhecê-los. O meu número vocês têm, viu, Emi? Você tem meu número, vocês têm. Precisando de mim, alguma dúvida, podem procurar. Eu vou mandar mais um. Qual que é o Instagram da empresa, da sua consultoria, senhor Newton? Cerrado Consultoria Agronômica. Cerrado. Com C, né? Uhum. Isso aqui, ó. Achei. É esse aí mesmo. Tem uma folhinha, né? Duas folhinhas assim. Isso aqui. Isso aí. E o meu pessoal é Newton Jaime. Newton Jaime. Eu estou numa roça de feijão, agachado, tem uma foto minha. Seguir aqui. Isso. Bom, obrigado por me seguir aí. E precisando, pode ligar, tá? Tá bom, senhor Newton. Ok. Às vezes eu fico corrido. Entendeu? Dia. Beleza, senhor Newton? Obrigado. Muito obrigada, Nilton. Até Bom mais. fim de semana. Para você também. Igualmente.
Não lembro muito não, tá? Pode deixar. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.